No mês de março são comemoradas duas datas importantes para a questão ambiental. Em 16 de março, o Dia Nacional pela Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E em 22 de março, o Dia Mundial da Água. Inspiradas por estas duas datas, as comissões de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente realizaram audiências públicas e inauguraram a pauta ambiental no Senado em 2013. É o que você vê agora no Ecosenado. O Brasil guarda cerca de 12% da água doce de superfície do mundo, aquela disponível em rios, lagos e córregos. Grande parte deste volume se encontra na Amazônia. Representantes da Agência Nacional de Águas estiveram na Comissão de Meio Ambiente para apresentar o Plano Estratégico de Recursos Hídricos para os afluentes da margem direita do Rio Amazonas, projeto fundamental para a conservação e uso racional de água naquela região. A contribuição de trabalhar um plano estratégico de recursos hídricos para os afluentes do Amazonas, no caso da margem direita, que inclui aí Acre, Rondônia e vai Mato Grosso, uma parte do Amazonas, é uma espécie de primeiro passo que nós estamos dando. É um trabalho bastante amplo sobre a água da Amazônia, mas o porquê da água da Amazônia, né? A condução do próprio estudo sempre mostra surpresas no conhecimento da Amazônia. Então, eu queria primeiro fazer uma rápida introdução sobre a contextualização do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da afluente da margem direita do Rio Amazonas dentro dos trabalhos que a ANA vem fazendo. A ANA tem hoje 4,3 milhões de quilômetros quadrados do território nacional com planos de recursos hídricos elaborados. Isso equivale a 51% do nosso território. E a qualidade da água foi muito prejudicada no passado por uma atividade muito forte dos garimpos. Isso aqui é o rio Tapajós, um pouco ajusante da chegada do rio Crepori. Isso, azul claro, é uma região de águas turvas, quer dizer, o rio Crepori chega carregando uma grande quantidade de material sólido em suspensão. Nós estamos discutindo a questão de mudança climática. Se fala muito dos rios aéreos. O termo rios voadores designa correntes de ar que carregam umidade de uma região para outra, onde ela pode se transformar em chuva. No Brasil, este movimento ocorre na direção norte e sul. A quantidade de vapor d'água transportado pelos rios voadores pode alcançar a mesma ordem de grandeza da vazão do rio Amazonas, 200 mil metros cúbicos por segundo. No estudo feito, não se tenta trabalhar um pouco desse fluxo das águas, inclusive pela parte aérea, porque tem hoje teorias e cientistas trabalhando com isso. O que nós estamos tentando construir como um patrimônio científico para o Brasil é uma tentativa de, adotadas as escalas de grandes bacias hidrográficas brasileiras, tentar rodar esses modelos, o famoso downscaling, de tal maneira de apontar algumas previsões a respeito desses impactos globais em bacias de grande extensão. Então, nós estamos falando aqui de bacias além de 1 milhão de quilômetros quadrados, porque abaixo disso, aí sim, é absolutamente impossível, até por conta dos próprios cientistas, qualquer predição, qualquer previsão a respeito de onde pode acontecer aqueles impactos. A ocupação da Amazônia toda se deu pelas bacias, pelos rios. O apogeu de geração de riqueza na Amazônia também se deu através dos rios. Depois é que, numa opção equivocada e numa infeliz concepção política, que o Brasil tentou trabalhar a Amazônia por outros caminhos. A região está cheia de áreas protegidas. A gente reconhece 3 tipos principais, que são exatamente as terras indígenas, essas manchas marrons que estão aqui. Aqui é o Parque do Xingu, né? Aqui são zonas de unidades de conservação de uso sustentável, essa mancha mais marrom, e essa mais arroxeada são unidades de conservação de proteção integral.
Desse total que aí está, né, nós temos 54% corresponde a terras indígenas e mais ou menos a mesma coisa, 23% e 22%, corresponde às unidades de conservação. Pretende-se um acompanhamento e um controle crescente do uso dos recursos hídricos na margem direita, de modo a privilegiar sempre o uso múltiplo e racional, e destacar que a articulação intersetorial é absolutamente fundamental. Nós sentimos que, não só aqui no Brasil, não só no governo, também na sociedade e mesmo no mundo, a prioridade desse tema diminuiu. Como estamos hoje? Não há um balanço oficial ainda, não existe um inventário último das emissões brasileira. O que temos o último está desatualizado em função desse quadro que eu estou descrevendo. Então, dos estudos feitos academicamente ou por ONGs, mostra-se que a proporção da participação do desmatamento nas emissões brasileiras não é mais tão grande. Mas o fato concreto é que cresceu a emissão dos outros setores, que são, para simplificar a vida, basicamente de energia, de consumo energético. No caso brasileiro, seria mais a energia dos veículos, né? O consumo dos veículos, que tem se expandido de forma muito grande nos últimos anos, subsidiado de forma indiferenciada e sem critérios pelo governo. Nós temos aí todas essas medidas que foram tomadas em relação à indústria automobilística sem nenhuma contrapartida tecnológica. E aí temos pontos positivos e negativos. Positivo, para começar, com certo otimismo, é a ampliação da energia eólica no Brasil. O problema da eólica é que ela está entrando com algumas dificuldades de transmissão, porque as linhas de transmissão se atrasaram em relação à construção da eólica. O que está de fato acontecendo, e no momento está acontecendo por questão de redução de chuvas em relação à média histórica no último ano, é que nós estamos usando bastante geração termoelétrica. Em ordem de magnitude, aí, 1/4 da geração elétrica brasileira está sendo, no momento, termoelétrica. E as nossas termoelétricas são um circo dos horrores. Se tivesse um concurso para ver quais são as piores termoelétricas do mundo, nós ganharíamos. Tem um projeto meu aqui, muito polêmico, de que daríamos 30 anos de moratória a construção de qualquer nova central nuclear. O que é real é que, se de um lado ela não emite gás do efeito estufa e foi vista como uma solução, o caso de Fukushima mostra que, num país de tecnologia muito adiantada, com intempéries naturais, ela ficou exposta a riscos muito elevados, não é? Foi um acidente, como tinha acontecido em Three Mile Island, nos Estados Unidos, como aconteceu em Chernobyl. São acidentes. Aí a radioatividade foge da sua prisão. Nós fomos conduzidos a um padrão de consumo impossível pelas condições do planeta. O consumo, ele acontece em cima do que a gente tem de biodiversidade, em cima do que a gente tem de recursos naturais e que são finitos e que tem necessidade de ter equilíbrio. Então, se a gente avança sobre a biocapacidade, a gente está avançando sobre a possibilidade da nossa existência no planeta. A gente tem até um dia que o WWF, a rede, comemora, que é o dia do Overshot Day, né? Que é quando a gente passa para o cheque especial, ou seja, a capacidade do planeta, sua biocapacidade em relação ao consumo que está sendo feito naquele ano, já foi. Então a gente está entrando no cheque especial. E a gente vem entrando no cheque especial já há algumas décadas.
Música